E aí, você também é do time dos que mata a planta afogada ou seca? Então, vem comigo que eu vou te dizer que isso também não é um problema para quem quer viver de suculenta. Olá, tudo bem? Meu nome é Leona Pacheco aqui do canal Viver de Suculentas e hoje eu vou te ensinar a não matar suas suculentas nem afogadas e nem de sede. Então fica comigo que eu vou te dar dicas importantíssimas para isso se você realmente quer aprender a viver de suculentas. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você sabe que gostam de suculentas e coloca nossas hashtags que eu quero te conhecer melhor. Coloca aqui nos comentários as hashtags Vivo para Suculentas ou Quero Viver de Suculentas. Então, como fazer para aprender a não matar as minhas suculentas nem afogadas e nem secas? Porque isso é uma pergunta, é uma questão muito interessante. Por quê? Muitas vezes a pessoa até já pensou em trabalhar com plantas, em trabalhar com cactos e suculentas, mas ela ainda não tem o manejo, ela ainda não sabe como cuidar das suas próprias plantas. Então, como que eu vou vender algo que eu também não sei cuidar as minhas plantas? Então, hoje eu vou te dar algumas dicas que você vai aprender para que você aprenda a cuidar das suas suculentas de uma forma bem fácil. Dica número 1. As suculentas, elas são plantas que gostam sim de água, diferentemente do que muitas pessoas dizem, que as suculentas não gostam de água, que elas vivem por muito tempo sem água. Isso é uma mentira. Então, como que você vai fazer? Você vai ter o controle pelo seu dedinho. Isso, o seu dedo. Você vai colocar o seu dedo na terra e ele vai ser o que vai lhe dizer se você tem ou não tem que molhar as suas suculentas, se tá ou não tá na hora de molhar as suculentas. E eu falo isso porque muitas vezes se diz que se rega as suculentas, de que se molha as suculentas a cada 5 dias, 20 dias, 30 dias, enfim, né? Mas isso vai depender muito do local que você mora, de onde, qual é o clima, qual é o ambiente da sua casa, do seu jardim. É um local mais úmido, é um local mais seco? Então isso precisa ser observado. Então se você tocar na terra e essa terra estiver seca, aí sim está na hora de molhar as suas suculentas. E elas vão estar sempre ali crescendo, mais vistosas, mais bonitas e secas, elas não vão morrer. E nem afogadas. Por quê? Se você toca na terra e tiver um pouco ensopado, né? Que fica às vezes, tem locais que a pessoa rega ali uma vez na semana e já fica realmente com aquele aspecto de ensopada a terra, né? Então, se na sua casa tem um clima mais úmido, então você vai tocar na terra. Se tiver úmido, você não vai molhar. Se tiver seco, aí é o dia certo de fazer aquela rega e de dar aquele banho na sua suculenta. Dica número 2. As suculentas, elas gostam sim, e os cactos também, gostam sim que seja regado as suas folhinhas. Isso ajuda a que não fique aquela camada de poeira por cima delas, que atrapalha no seu desenvolvimento,
deixa elas mais vistosas e também ajuda a que elas retirem do ar um pouco dessa umidade que elas tanto necessitam para aqueles momentos em que em que estejam já começando a secar a terrinha que elas estão. Então é bem interessante, é muito importante que se regue elas. Mas como que eu vou fazer uma rega nas folhas ou por cima dos cactos e das suculentas? Então eu vou pegar um borrifador e vou dar uma borrifada muito levemente por cima dessas plantas para que elas estejam sempre bonitas, para que não tenha acúmulo de para que ela não tenha acúmulo de poeira e de resíduo de nenhum tipo. Dica número 3. Mantenha as suas suculentas a sol indireto. Como que é isso? Se você mora em apartamento, se você mora em um local mais sombreado, mantenha essas plantas sempre nas janelas, na janela que pegue mais sol, porque elas precisam de sol pelo menos 4 horas por dia, para que elas possam receber para que elas possam manter a sua vitalidade, né? Então, existem tipos de suculentas que ficam muito bem a sol pleno? Sim, existem, mas até essas precisam passar por um período de adaptação. Então, se você mora no local que o sol é muito forte, muito quente, talvez se você coloque as suas suculentas, os seus cactos a sol pleno, eles podem queimar e não ficar tão bonitos como você espera que eles fiquem. E, ademais, imagina para vender essas suculentas, esses cactos, porque eles têm que estar bonitos, vistosos, para que você sim possa se sentir à vontade e se sentir confiante para vender eles como um produto, certo? Dica número 4. É importante você fazer a retirada das folhinhas que ficam aquelas folhinhas que começam a ficar secas por baixo, normalmente, da sua planta, para que com isso ela não retire, não seja é uma folha que não vai crescer, que não vai mais se desenvolver, e para que ela também não tire a força da planta, não tire essa força de crescimento e desenvolvimento que a sua planta tem. Isso é importante para que as suas plantas continuem crescendo e se desenvolvendo. E aí você pode usar aquela técnica, normalmente com essas plantas que estão secando, você retira ela suavemente, né, dessa matriz e faz com essas folhinhas mudas com essas folhas, né? Isso é bem interessante, nós até já temos um vídeo aqui no canal ensinando a como fazer mudas através das folhas de suculentas. Você pode acessar aqui, eu vou deixar o card descrito aqui para você também, para que você veja como fazer essas mudas com as folhinhas. É uma forma bem simples de fazer e que você pode colocar a criançada para ajudar também. E a dica bônus é: sempre regue as suas plantas à noite. Sim, o ideal para os cactos e suculentas é que você sempre faça essas regas à noite ou
nas primeiras horas realmente da manhã, antes do sol estar sobre essas plantas, né? Por quê? Porque com isso você vai ajudar a que a sua planta consiga alcançar o ápice da rega, para que ela consiga pegar nas suas raízes toda essa água, toda essa umidade que ela precisa para sobreviver, certo? Espero que eu tenha lhe ajudado nesse momento. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e vem com a gente conhecer o nosso curso de como trabalhar e lucrar com suculentas para que você possa ter a sua independência financeira, trabalhar em casa com a sua família e ter uma renda extra super rápida.